Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8 a 11. Antes de nós entrarmos no conteúdo de hoje, eu já te convido a você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco aqui diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 ao 11, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Gente, o apóstolo Paulo, ele muito nos ensina, né? Ele que é autor de uma dezena de livros, mais de uma dezena de livros no Novo Testamento, é talvez o autor que mais nos influencia no sentido de ética cristã, de filosofia cristã, e talvez uma opinião pessoal minha, isso aqui não tem estudo, não tem pesquisa, não tem teólogo, é uma opinião minha. Eu sinto que abaixo de Jesus, dentro dos escritores bíblicos, provavelmente Paulo é aquele que tem a maior influência sobre o que nós pensamos do cristianismo. As cartas paulinas, elas são escritas em sua grande maioria para responder problemas, né? Ele recebia a notícia de situações que estavam ocorrendo nessas comunidades e ele então escrevia uma carta para solucionar esses problemas. Através dessas cartas, nós extraímos lições, princípios, ensinamentos preciosos para nós até os dias de hoje. E no início do versículo 8, gente, eu sou lembrado de algo muito importante. Eu quero compartilhar isso com você para nós começarmos aqui. Olha só. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês fiquem sem saber as tribulações, as dificuldades que nós fazemos. Tiago, o que é que se aprende num trecho como esse? Nós aprendemos aqui o valor da vulnerabilidade e de compartilhar a vulnerabilidade. Historicamente, culturalmente, na verdade isso é uma coisa humana, tá, gente? O ser humano, ele é inclinado a esconder as suas fraquezas. Por quê? Isso tem a ver com o instinto de sobrevivência. Se você expõe suas fraquezas, há uma possibilidade maior de alguém utilizar essas fraquezas para te sobrepor, para acabar com você, para tirar a sua vida. Estou falando aqui de um modo geral de instinto de sobrevivência. Então, os antigos assim viviam, até hoje as pessoas vivem e elas têm essa razão. O motivo é proteção. Então, as pessoas costumam comunicar mais as suas fortalezas do que as suas fraquezas. Eu trabalho com redes sociais e eu sempre faço questão de enfatizar que rede social é um recorte editado da vida de alguém. Você recorta um pedaço da sua vida, edita e publica aquilo que você quer que as pessoas tenham acesso. É até possível que alguém compartilhe vulnerabilidades e fraquezas, mas inclusive muitas vezes é compartilhado para gerar empatia, para ter um ganho com a audiência ou qualquer outro fim. A grande verdade é que culturalmente, socialmente, nós somos inclinados a esconder nossas fraquezas. Só que o evangelho nos ensina diferente. Por exemplo, a Bíblia fala, e é o próprio apóstolo Paulo que escreve, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Tem um devocional sobre isso aqui, muito profundo, onde eu ensino a seguinte questão. Não vou entrar aqui hoje nisso, se você é novo ou nova por aqui, não é o tema no devocional de hoje, mas pensa no que eu vou te falar agora. Muitas vezes Deus remove os nossos pecados, mas ele mantém as nossas fraquezas. Muitas vezes Deus remove o nosso pecado, mas ele mantém as nossas fraquezas. Já como assim Deus mantém a nossa fraqueza? Porque a fraqueza não é uma plataforma para você cair. A fraqueza é uma plataforma onde o poder de Deus vai ser aperfeiçoado em você. O poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, em nossa vulnerabilidade. Então, se lá fora, o mundo de selva, o mundo cão,
as pessoas cada vez mais tentam esconder as suas fraquezas com medo de morrer, o Evangelho nos convida a uma morte do próprio eu, para que o próprio Deus passe a viver em nós. E aí nós temos uma vida em abundância. E viver em Deus, viver com Deus, envolve ter uma vulnerabilidade saudável. Como assim, Tiago, saudável? Por exemplo, a vulnerabilidade ela pode ser mal utilizada, pode ser um instrumento de orgulho, por exemplo, né? Ou pode ser um instrumento onde a pessoa busca ter a compaixão dos outros, ter assim, obter alguma vantagem, por assim dizer. Eu lembro de um amigo meu, eu não posso falar, quase que eu falo um dele aqui. Se bem que vocês não conhecem, mas por questão de ética não é bom falar o nome. Eu lembro do amigo meu, ele falando que quando ele começou a pregar a palavra, né, receber as primeiras oportunidades de pregação, sempre no final da pregação, ele sentava do lado... Eita, quase caiu o microfone aqui, gente. Ele sentava do lado de um irmão da igreja, aí chegava pro irmão e falava assim, poxa, preguei mal hoje, né? Rapaz, não preguei nada, hoje a pregação foi horrível. E depois de um tempo, ele contando esse testemunho, falou, olha, irmãos, eu fazia isso porque eu era tão inseguro que eu precisava que alguém me elogiasse. Então, carente de elogio, eu me autocriticava para que a pessoa sentisse pena de mim e falasse, não, meu irmão, foi bênção, foi muito bom, você está de parabéns, você vai melhorar isso aqui. Então, observe como a vulnerabilidade, ela pode ser uma ferramenta de orgulho, de egoísmo. Porém, estamos falando aqui da vulnerabilidade sadia, aquela onde o poder de Deus opera. Deus, ele não nos convida através do evangelho para sermos heróis. O evangelho não é para super-heróis. O único super-herói que teve no evangelho foi Jesus. O evangelho não é para super-heróis. Mas Tiago e Davi não foi um super-herói? Um homem segundo o coração de Deus? Vai ver a história de Davi. Tira Deus da equação de Davi. Sobra o quê, gente? Ah, Tiago, mas Moisés. Tira Deus da equação de Moisés. Sobra o quê? Ah, Tiago, mas Paulo. Tira Deus da equação de Paulo. Tira Deus da minha e da sua vida. Vai sobrar o quê? Nada. Então nós não somos super-heróis. Na verdade, nós somos vasos de barro, a Bíblia fala, que contém ouro dentro de si. Essa é uma figura de linguagem que a Bíblia utiliza para dizer que o barro, do que nós somos feitos, ou seja, algo frágil, nós carregamos algo precioso dentro de nós, que é a presença de Deus. Então, não tente esconder as suas fraquezas com medo de alguém te passar para trás. Quanto mais você esconde, mais aquilo cresce dentro de você, né? O próprio salmista Davi, ele fala, quando eu ocultei o meu pecado, os meus ossos apodreceram dentro de mim. Mas quando eu confessei a ti, obtive cura. Quem trabalha na área de saúde, se você é alguém que está lá na linha de frente, dentro do UTI, ou se você é um pesquisador, você sabe muito bem que quando uma pessoa, por exemplo, ela guarda rancor, ela adoece com mais facilidade. Ela morre mais rápido. Mas quando libera perdão, gente, isso aqui é muito comum. É profissional da área de UTI. Quando eu falo UTI, eu ligo com pessoas que estão ali entre a vida e a morte. É muito comum isso acontecer. A pessoa está ali definhando, de repente aconteceu alguma coisa na família, ela libera perdão. Aí ela começa a ter uma recuperação, porque isso afeta até a nossa saúde física. Física, emocional, espiritual, todas as dimensões de existência humana são afetadas por essas questões que nós estamos trabalhando aqui. Então, quando você tem uma vulnerabilidade saudável, você não vai ter vergonha de confessar um erro, isso ajuda você a confessar erros, confessar pecados. Você vai ter menos dificuldade para pedir perdão. Eu sei que às vezes pedir perdão pode ser desafiador. Alguém te machuca, alguém machuca uma pessoa que você ama, alguém te fez muito mal, tem um desafio ali. Mas quando você tem uma vulnerabilidade saudável, você tem mais facilidade, você está mais desprendido para perdoar alguém. E você está mais aberto para as transformações que Deus tem para a sua vida. Porque o primeiro passo da transformação é você reconhecer que está errado. Você reconhecer que precisa mudar, né? Se uma pessoa não se reconhece como enferma, como doente, ela não vai procurar ajuda. Ela não vai aceitar ajuda. Na verdade, ela vai achar ofensivo se você quiser ajudar ela. Entende? Mas quando ela percebe que está doente, está enferma, precisa de ajuda, ela vai ali dar o start, o início ao tratamento que vai levá-la à cura. Então, a vulnerabilidade saudável, ela é um dos fundamentos da vida cristã. Deus não quer o seu ego, Deus não quer a sua imagem, Deus não quer a sua reputação, Deus quer o seu coração. Deus não quer o seu ego, nem sua imagem, nem sua reputação. Deus quer o seu coração. A partir do seu coração, se ele tiver o seu coração, todas as áreas da sua vida, elas serão atingidas pelo trabalhar que Deus vai fazer no seu interior. Então a gente aprende isso aqui com o apóstolo Paulo, versículo 8, ele dizendo que queria deixar claro para os irmãos que ele passou por tribulações, né? E aí a continuação do versículo 8, o apóstolo Paulo diz,
as quais, ou seja, as tribulações que foram muito além da nossa capacidade de suportar. E aqui vai cair por terra um mito que muitas pessoas proclamam, às vezes sem má intenção nenhuma, mas que é um mito, que é o seguinte: olha, Deus. Quem já ouviu aqui, gente? Fala assim, ó. Deus só dá o frio conforme o cobertor. Quem já ouviu isso aqui? É? Deus não dá provação além do que nós podemos suportar. E na verdade, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo dizendo que passou por provações muito além. Não foi um pouquinho só além, não, foi muito além do que a capacidade que ele tinha de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, diz o versículo 8. Então, sim, nós iremos passar na nossa vida por situações muito além do que nós podemos suportar. Agora, essa pode ser uma notícia que te aterroriza. Tiago, então, tô assustado aqui agora, vou passar por situações que eu não vou aguentar. E aí? Mas aí eu vi o versículo 9. Olha só, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, isso aqui é muito poderoso para a nossa vida. A situação que Deus colocou ele era tão difícil que na mente dele ele já tinha uma sentença de... Quando se fala aqui, gente, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, já tinha uma sentença de morte sobre nós. Não é que alguém foi lá no cartório e deu uma decisão judicial, tá aqui, está condenado à morte. Não era isso necessariamente. A ideia é que essa expressão idiomática, essa expressão poética, está dizendo o seguinte: olha, é como você contar uma história. E você chega numa situação tão difícil da história que você fala assim, Tiago, nessa hora aí eu tinha certeza que eu ia morrer. Entende? Alguém apontou a arma para você, você passou por um acidente, uma situação, ficou preso em algum lugar que você falou, rapaz, não tem mais jeito, isso aqui agora eu tô condenado à morte. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Então, as provações foram tão pesadas que é como se tivesse já a sentença de morte sobre ele. Mas olha só, versículo 9. Para que, ou seja, tem um motivo, tem um propósito, aleluia. Tem uma razão para você estar nessas situações. Para que você não confie em você mesmo, mas em Deus. Está aqui no versículo 9. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Eu tenho visto alguns testemunhos, não é nada novo que eu vou falar, na verdade... Você já deve ter escutado também alguém falar assim, olha, a minha situação ficou tão difícil que só me restou confiar em Deus. Quem já ouviu um testemunho assim? Na verdade, eu vou até mais longe aqui, eu vou perguntar, quem já passou por uma situação assim? Tiago, a minha situação estava tão difícil que só me restou confiar em Deus. Na verdade, quando você perde tudo que tem, você percebe que tem tudo o que precisa. Quando você perde tudo que tem, você percebe que tem tudo o que precisa. Né? Então, olha que interessante. Tem pessoas que confiam toda a sua vida no dinheiro, no poder político, na reputação, suas habilidades pessoais, nos contatos, no conhecimento que tem. E aí, de repente, uma situação leva elas a perder tudo. Aí, de repente, ela abre os olhos e percebe, eu só tenho a Deus. Na verdade, você só tinha a Deus o tempo todo. Você que não percebia. Entende? Então, essas situações difíceis que nós passamos, gente, é o apóstolo Paulo que está falando aqui, tribulações são reais e sozinhos nós não conseguimos lidar com ela. Ninguém consegue lidar sozinho com a tribulação. O ser humano, na verdade, ele não foi feito para lidar sozinho com nada. A primeira coisa que Deus disse que não era boa, a existência humana, foi a solidão humana. Algumas pessoas acham que a primeira coisa fora, né, da aprovação de Deus no mundo foi o pecado. Na verdade, foi a solidão. Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ele cria a Eva, um homem e a mulher. Ou seja, o homem não pode ficar sozinho, isso não é bom. Então, mesmo que você seja alguém, Tiago, você fala assim, Tiago, eu gosto de ficar um pouco mais sozinho, um pouco mais solitário. Eu te garanto, pode ter até alguém mais solitário do que eu, mas é difícil ter alguém que goste mais de ficar sozinho do que eu. Porém, existem danos que a mente humana, o coração humano, a sua existência sofre se você ficar sozinho demais. Eu até gosto de falar a diferença entre solitude e solidão. A solitude é o tempo sozinho que você precisa para reorganizar as coisas. Por exemplo, quando você está orando no seu quarto, você e Deus, é um tempo de solitude. Você está ali reorganizando a sua alma. Quando você vai meditar, contemplar,
quando você faz algo que vai te reorganizar, te acalmar por dentro, isso pode ser considerado solitude. Solidão é diferente. Solidão é orgulho. Solidão é você dizer, eu não preciso de ninguém. Talvez você não diga isso com a sua boca, mas com a sua existência você acaba declarando isso, entende? O apóstolo Paulo está aqui nos ensinando, tribulações são reais e sozinhos nós não conseguimos lidar com elas. Agora tem uma boa notícia, o fato de que Deus é o nosso socorro e o nosso livramento e Ele está de prontidão. Você pode estar no Brasil, pode estar na China, pode estar em Angola, você pode estar na França, você pode estar nos Estados Unidos, na Austrália, você pode estar no lugar que for. Deus, Ele está ao teu alcance. Você pode ter estado em 1500, no ano 2000, no ano 1000, em 1000 a.C., Deus está ao teu alcance. Você pode estar vivendo a situação que for, Deus está ao teu alcance. Nós não sabemos aqui em detalhes quais foram as tribulações que o apóstolo Paulo passou. Ele passou por muita coisa, naufrágio, passou por prisão, passou por apedrejamento, passou por calúnia, uma série de oposições que o apóstolo Paulo enfrentou e Deus sempre esteve ali ao socorro dele. Então, eu não sei o que você está passando, eu não sei como você está, eu não sei onde você está, mas se Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, é porque Ele quer te lembrar que Ele está ao seu alcance, Ele pode te alcançar. Não há nenhum buraco profundo, nenhum abismo que a mão de Deus não possa ir o mais profundo lá para resgatar. Não existe um abismo tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar. Até o Salmo 40, o Salmo de Davi, né, o salmista diz assim, esperei com paciência no Senhor e Ele me livrou de um charco de lodo, né? Me tirou de um charco de lodo. Essa expressão é como se uma pessoa estivesse atolada na areia movediça ou atolada num mangue, por assim dizer. Eu não sei se alguém aqui sabe, já teve a experiência de pisar no mangue, né? O mangue é um local muito traiçoeiro, você não está vendo ali, tem lugar que tem firmeza, lugar que não tem. Se você pisar errado, você pode afundar. Areia movediça, a mesma coisa. E aí essa expressão tirou-me de um charco de lodo é isso. É você ser puxado, resgatado de um lugar muito profundo, de um lugar que te prende. E Deus faz isso conosco. Então, não importa o tamanho do abismo em que você está, Deus pode te resgatar. Deus pode te livrar, Deus pode resolver tua situação. Né? Tem uma canção, rapaz, se eu não me engano, só confirmar aqui a autoria dela para não falar errado. É Catedral mesmo. A canção Chame a Deus, essa aqui só os antigos, Chame a Deus da banda Catedral, né? A música diz assim, se sua vida anda para o abismo sem fim, se os teus olhos choram e não querem este fim, levante a cabeça e não olhes para trás, chame a Deus, chame a Deus. E essa canção ela é muito linda, porque fala justamente isso. Chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. Quando nós clamamos a Deus, independente do lugar onde nós estamos. Não é que Deus é um salvo. Ah, Thiago, então eu vou fazer a besteira que eu quiser e quando der ruim eu chamo a Deus. A ideia não é essa, querido. Você está entendendo bem? A ideia é você, que está com o coração sem esperança aí, se sentindo exatamente como Paulo. Thiago, eu estou vivendo uma situação aqui que eu estou decretado a morte. Tem uma sentença de morte sobre mim, não tem saída para mim. E de repente Deus te trouxe aqui para dizer que tem saída sim. Sabe por quê? Porque mesmo que a situação seja além da sua possibilidade. O apóstolo Paulo viveu aqui. Versículo 9 diz, isso foi feito para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. É passando por perrengue que você aprende a confiar no Senhor. Eita! Eu pedi para compartilhar aí a frase, na verdade comentar a frase que já te chamou a atenção. Certeza que alguém vai colocar isso aqui, né? É passando por perrengue que você aprende a confiar no Senhor. Agora, olha que interessante, gente. O apóstolo Paulo, essas tribulações que ele passava, porque tem tribulações que a gente passa que são fruto dos nossos erros. Você erra, você vai ali colher a consequência do seu erro. Não era o caso de Paulo. Paulo não estava sofrendo essa tribulação porque ele pecou, porque ele errou. Paulo está sofrendo aqui perseguição porque está servindo a Deus, porque está pregando o evangelho. Às vezes, você não fez nada de errado, mesmo assim está sofrendo. Tiago, eu tentei ajudar a pessoa e ainda saí como errado. Oh, meu Deus, quantas vezes, né?
Quantas e quantas vezes? Tenta ajudar alguém, ainda sai como errado da história. Você faz a coisa certa e a bomba ainda cai na sua mão. Mas quando nós estamos nessas situações, elas nos ensinam a confiar no Senhor. Você vai ter história para contar com Deus. Deus, ele não te abandonou. Vamos seguindo para a gente encerrar aqui, o horário já está um pouco avançado. Eu quero fechar aqui, gente, com a última lição, que é o seguinte: a oração e a gratidão são poderosas armas de guerra. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Ele nos livrou, Deus nos livrou, e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. A oração e a gratidão, elas são ferramentas poderosas, muitas vezes subestimadas. Às vezes, mesmo que nós sejamos, eu sou cristão, acredito na Bíblia, eu leio a Bíblia, eu creio na palavra de Deus, porém, mesmo crendo, a gente ora pouco. Mesmo crendo, a gente se esquece de utilizar as ferramentas que a palavra de Deus nos dá. E a gente subestima muitas das ferramentas. A gratidão, olha, infelizmente, tenho que lamentar isso aqui. Quer dizer, de certa forma também, quem está sendo abençoado aí, você vai entender, né? Mas, infelizmente, o poder da gratidão, ele é mais compreendido pelos coaches do Brasil do que pelos pastores, que pelos pregadores, pelos cristãos. Às vezes tem um cara lá que, né, Thiago, meu conteúdo é motivacional, influência digital aqui para a pessoa superar limite e tal. O cara nem crente, o cara é ateu. E ele entende o poder da gratidão. E nós, cristãos, servindo ao Deus da gratidão, a gente não entende o poder que a gratidão tem. Gente, a gratidão abre portas. A gratidão dá livramento. A gratidão tem um poder inestimável. Inestimável. E muitas vezes, por falta de gratidão, a nossa vida dá um nó. Né? E agradecer, Tiago, o que é essa gratidão? Aqui tem que ser um outro devocional, né? Aqui tem que ser uma mentoria profunda. Mas o poder da oração, o poder da gratidão, o poder de ferramentas simples, acessíveis. Olha, ninguém precisa ser rico para orar. Ninguém precisa ser famoso para ser grato. Ninguém precisa ser poderoso para utilizar essas ferramentas aqui que a palavra de Deus nos dá. O apóstolo Paulo vai dizendo, olha, Deus vai continuar nos livrando, vai continuar nos dando vitória, vai continuar operando o impossível em nós por causa da oração e da gratidão. Então, eu quero apresentar essas duas ferramentas para vocês, lembrando dessas 4 coisas que nós falamos aqui. Primeiro, vulnerabilidade saudável. Se você chegou depois do início do devocional, volta lá no início, você vai ver o que nós falamos sobre isso. Segundo, todas as tribulações elas são reais e sozinhos nós não conseguimos lidar com elas. Terceiro, Deus está ao alcance de qualquer tribulação, de qualquer luta. E quarto, o poder da oração e da gratidão são subestimados. Comece a orar, comece a agradecer, comece a ter um coração mais grato e você vai ver que muitas coisas Deus vai fazer na sua vida através da oração e através da gratidão. Amém, gente? Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te agradecemos. Queremos exercer gratidão a Ti nesse momento, por essa palavra tão preciosa que abre portas nas nossas vistas espirituais. Nos ajuda, Deus, a enxergar a vida como o Senhor quer que nós enxerguemos, como o Senhor vê. Nos dá sabedoria, Deus, porque diante de tribulações até além do que nós podemos suportar, como o apóstolo Paulo passou, como cada um aqui passa na sua realidade, nós confiamos em Ti, Pai. Sozinhos, nós não conseguimos suportar, mas contigo obteremos o livramento, assim como o apóstolo Paulo nos ensinou nessa passagem. Eu quero te pedir, Pai, nos ajuda a despertarmos em oração, a termos um coração grato em Ti e também aos outros, para que possamos entender, Pai, a Sua soberana vontade sobre a nossa vida. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um que está orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante. A gente sair daqui, deixa um comentário sobre qual foi a parte que mais chamou a atenção para você desse devocional. Eu quero declarar também e orar aqui, não orei. Eu quero só fazer uma declaração, gente, estou incomodado aqui, que era para eu ter orado,
não orei e está incomodando no meu coração ainda, então eu quero declarar livramento de morte sobre a vida de alguém que está me assistindo nesse momento. Não sei o que você está passando, não sei o que você vai passar, mas que o espírito de morte obedeça à voz do Senhor. Se não for a sua hora, você não vai morrer. Deus vai te dar livramento, Ele vai te salvar, Ele vai resgatar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Deixa um like, deixa um comentário sobre como essa palavra falou ao seu coração. E tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.